Olá, pessoal! Estou de volta para a última parte da nossa aula sobre carto. Sou a professora Dali e na nossa aula hoje vamos falar um pouco, fazer algumas atividades mais sobre carto para a gente entender um pouco mais sobre esse gênero textual, tá? Na nossa aula agora vamos analisar essa tirinha aqui e esse carto, tá bom? Esses dois a gente vai fazer essa análise e a interpretação textual, o que eles querem nos ensinar aí, tá bom? Lembrando que carto é um gênero textual que a gente trabalha mais com imagens, é uma linguagem não verbal, não tem muito texto, é só mais imagens, tá bom? Vamos ver a primeira pergunta para a gente entender um pouquinho mais desse gênero aqui. Aliás, eu vou começar lendo aqui o texto com vocês, tá bom? Vamos lá para a tirinha. Olha só, Mônica. A Mônica é dentuça. Olha o que eles falaram aqui. Muito bem. Quem me chamou de dentuça? A Mônica falou. Aí ele responde, eu. Ah, você pode. Olha só o que ela colocou aqui. Ah, você pode. Ele já ficou bravo, porque ela nem ligou, porque foi ele que chamou, tá? E se a gente observar o carto aqui embaixo, olha só, duas pessoas dialogando. Se a gente observar o balão de fala, ó, não tem nenhum texto aqui escrito. Só tem um encaixe de um balão ao outro, como se fosse peças de quebra-cabeça, se você observar bem a imagem, tá? Isso é um carto, ok? Então, vamos lá. Vamos para a atividade. Primeira questão. Número 1. O cartão de Carlos nos mostra duas pessoas. Lembrando que Carlos é quem escreveu esse cartão, tá bom? Olha só. Carlos, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 4 de julho, tá? Carlos, ok? Por isso que ele faz essa pergunta aí, ó. O cartão de Carlos nos mostra duas pessoas. O que elas estão fazendo? Essas duas pessoas aqui nesse cartão, que a gente acabou de ver aqui, ó. O que elas estão fazendo? Elas estão conversando. Se a gente for analisar bem essa imagem, a gente vai observar isso. Elas estão conversando, embora não tenha nenhum texto aí, tá? Então, o que elas estão fazendo? Ó? Elas estão Só colocar aqui, ó. Conversando, ok? B, ó. Como sabemos disso? Como eu vou saber disso? Pelos balões de fala. Como eu disse, se a gente for observar, ó, tem um encaixe aqui, ó. Tem um encaixe de dois balões, embora não tenha nenhum texto, é claro, nos balões. Mas se a gente observar a imagem, a gente está vendo eles conversando e pelos balões a gente vai conseguir compreender isso. Identificar isso, ó. Pelos balões de fala. Só analisando a imagem, tá? Questão 2, vamos lá, questão 2. O que o encaixe dos balões de fala sugere, considerando a situação que o cartão mostra? O que eles sugerem? Se a gente for observar de novo, ó, se você for observar, ó, como eu falei, balão de fala, não tem texto, não tem nenhum diálogo entre eles, mas a gente consegue observar o encaixe, como se fosse peças de quebra-cabeça, como eu falei. Não lembra de quebra-cabeça, ó? Um adentrando ao outro, tá? Então, você coloca aí, ó, no número 2. Encaixe dos balões sugere o quê, ó? Sugere que eles estão se entendendo. Eles estão se entendendo, as peças estão se encaixando, tá? Por isso que tem essa forma aí no desenho, tá bom? Próxima questão, vamos lá. 3, ó. Compare os balões do cartão com os balões dos quadrinhos. O que os balões dos quadrinhos têm que os do cartão não tem? Cartoon, né? Não tem. O que um tem e o outro não tem? Se você observar os balões de fala, ó, da turma da Mônica, balões de fala, eles dialogando, né? E o do cartão, né? Que um tem e o outro não tem. Palavras. Como eu falei, o cartão não necessariamente precisa ter um texto, ele trabalha mais com imagens. Então, a resposta aqui da 3 seria o quê? Um que o outro tem ou não tem, ó. Palavras. Questão 3. Tá bom? Palavras. Vamos para a próxima questão, questão 4. No primeiro quadrinho da história da Mônica, alguém a chama de dentuça. Alguém a chamou de dentuça. Olha só a letra A. Como ela reage a isso no segundo quadrinho? Se a gente for observar o segundo quadrinho, voltando aqui, ó. Muito bem, quem me chamou de dentuça? Olha a expressão facial da Mônica. A gente consegue ver isso no desenho, tá? Ela não está tão contente, né? Está irritada. Então, como ela reage a isso no segundo quadrinho?
Coloca aí, ó. Vamos lá. Furiosa e foi tirar satisfação. Tanto é que ela perguntou, né? Muito bem, quem me chamou de dentuça? Ela estava furiosa. Então, a B, ó, por que você acha que ela reagiu assim? Se você for analisar o terceiro quadrinho, ó, você pode, como ela respondeu, né? O garoto. Porque ela pensou o quê? Para quem a gente lê muita história da Mônica, né? Para quem já lê, já pensou, olha só. Porque ela pensou que fosse o Cebolinha. Se fosse o Cebolinha, o que ela costuma fazer com o Cebolinha? Você lembra? Tanto é que ela respondeu, você pode. Olha a expressão, voltando aqui, ó. Olha a expressão de irritação do menino que a chamou de dentuça e do Cebolinha. Até o Cebolinha ficou surpreso, que a Mônica não reagiu tão agressiva com o outro garoto, não foi? Tá? Vamos para a próxima questão, vamos lá. Letra C, ó. O que ela provavelmente faria se o autor da frase fosse o Cebolinha? Lembra da história da Mônica? Que provavelmente a Mônica faz com o Cebolinha quando ele a irrita, e principalmente apelida assim? Vamos lá? Ela faria o quê? Bateria nele. Ela iria bater nele. É isso? Que a gente sempre vê nas histórias da Turma da Mônica. Vamos para a próxima questão, vamos lá. 5. No último quadrinho, Mônica surpreende o leitor com sua reação. Deu uma razão para ela não ter agido como esperávamos. Por que será que ela não bateu no garoto, somente no Cebolinha ela faria isso? Você já pensou o motivo? Você costuma ler muito gibi, a Turma da Mônica, essas historinhas? Olha só, porque ela deve gostar do Titi, ó, que é o outro personagem. Ela deve gostar do Titi, tá? Questão 6, ó. Vamos lá, próximo. Nos quadrinhos, embora os balões estejam separados, como sabemos que há comunicação entre Mônica e a personagem Titi, ó? Olha só. Nos quadrinhos, embora estejam separados os balões, ó, como é que a gente percebe que tem esse diálogo entre eles? Pelas imagens. Então, se a gente observar as imagens, a gente vê, ó, a interação entre eles. Um olhando para o outro, ela para outra direção, e eles olhando ela, visualizando eles. Então, esses detalhes no desenho é fundamental nesses gêneros textuais que usam imagens, como tirinhas, o próprio carto que a gente está vendo hoje, até a charge que a gente pode ver daqui a uns dias, com vocês também em nossas aulas, tá bom? É muito importante no desenho ter essas expressões, são fundamentais na mensagem que a gente quer transmitir, tá? Então, ó, a gente fez isso aqui, ó. Questão 6, né? Isso que a gente tá vendo? Agora, deixa eu só tirar aqui. Questão 6, ó. Porque a gente sabe dessa interação. Por causa da extensão do balão até o quadrinho, ó. Olha só. Indicando. E tem a extensão, ó. Que alguém falou com a Mônica. Que tá gritando lá, né? Questão 7. Ó. No cartoon, as peças do quebra-cabeça se encaixam perfeitamente, como a gente já até falou sobre isso. Associe as peças do quebra-cabeça à comunicação e indique em seu caderno a alternativa que completa corretamente a afirmação a seguir. Vamos lá. Para que a comunicação se realize é necessário o quê? Isso analisando que imagem? Vamos voltar aqui no cartoon. Ó. Por que tá esses encaixes como se fosse quebra-cabeça? Então, analisando isso, porque é necessário que o que é necessário para que a comunicação ela aconteça, tá? Letra A, que uma pessoa tenha muita paciência com a outra. B, que uma das pessoas seja muito inteligente. C, que uma pessoa entenda o que a outra diz. Ou D, que uma das pessoas seja sensível à crítica. Por que que é importante que haja esse aqui, ó? Eu estou conversando, eu estou me encaixando com outra pessoa. Estou conseguindo entendê-la e ela também entende a mim, tá? O que que é necessário aí? Questão 7, né? Que uma pessoa entenda o que a outra diz. Isso é fundamental
qualquer relação de amizade, com seu familiar, na escola, com a professora, com seu familiar em casa ou um amigo, tá? É importante no diálogo a gente poder se entender, se compreender, tá? Por isso que tem esse encaixe aí como se fosse quebra-cabeça. Então, vamos lá para a 8ª questão, tá bom? Da nossa atividade. Se no cartão as peças do quebra-cabeça não se encaixassem, o que significaria isso? Se essas peças do quebra-cabeça, como eu mostrei aqui, ó, se elas não se encaixassem, o que aconteceria nesse cartão, né? Que eles não estão se comunicando. Que eles não estão se comunicando, ok? Então, é preciso haver essa comunicação. É fundamental em qualquer diálogo, como eu acabei de falar anteriormente, tá? É preciso a gente poder entender o outro, ouvir com atenção, também a gente poder dialogar e a pessoa nos ouvir também com atenção, a mesma atenção que a gente requer quando nós estamos falando, tá? Vamos para a última questão, vamos lá. No cartão, uma peça de quebra-cabeça se encaixando perfeitamente na outra simboliza a comunicação. Uma pecinha de Lego se encaixando em outra, uma fita de game sendo introduzida num videogame, ou um garoto beijando uma garota poderiam também representar a comunicação. Às vezes dar um beijo no afeto, né? Amizade. Então, esses tipos de atitude representam uma comunicação, tá? Quando não tem esse encaixe, a gente acaba perdendo a comunicação aí, desse tipo de atitude no nosso dia a dia, a socialização, no meio que a gente vive na sociedade, tá? E olha só a pergunta, ó. Que outros símbolos você sugere para representar a comunicação? Que outros símbolos nós sugerimos aí? Um aperto de mão é uma comunicação, um sorriso também é uma comunicação, e um abraço também, tá? São formas da gente se comunicar, não é apenas com palavras, como a gente trabalha muito isso em português, né? Mas tem muitas outras formas da gente se comunicar no nosso dia a dia. Então, o que você vai fazer agora em casa? Você vai produzir um desenho, um cartão, que você quer transmitir uma mensagem para alguém. Lembrando que você pode usar texto também. É claro, texto bem curto, como a gente viu alguns exemplos aqui. Mas você pode produzir seu cartão e aproveita toda a sua criatividade aí, tá? À vontade. Capriche. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras você assistir e compreender um pouquinho mais sobre esse gênero textual tão importante. Ficamos por aqui e te aguardo na próxima, tá? Tchau, tchau!